CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. São 18 horas em ponto. Fomos precisos hoje. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos ler o Evangelho. A porta estreita, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreita o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Mateus 7. Mestre Jesus, aqui estamos nós buscando a porta estreita, nos fortalecendo através do estudo do Teu Evangelho e da doutrina espírita. Ajuda-nos neste momento de reflexões, que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o responsável por esta obra, junto com o espírito de André Luiz, possam nos inspirar, nos ajudar a compreender o que eles trouxeram para nós. Rogamos ainda a ajuda, a inspiração, a proteção e a permissão do nosso irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa casa de amor. Em nome dele, do Altivo, dos espíritos guias desta casa, desses irmãos que citamos os nomes, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha. Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós estamos chegando no fim do livro, né? Estamos no capítulo 19, A Serva Fiel. Vai tratar aqui do desencarne de Adelaide. Então, vou continuar aqui onde nós paramos semana passada, tá, Elaine? Encontrou aí? Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada, não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Então, Adelaide estava para desencarnar. Como médium, ela via os espíritos em torno dela. O Dr. Bezerra estava assistindo naquele instante do desenlace. Então, ela conversava com os dois mundos. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral, no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir, na casa terrena, semelhava a redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída.
Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos amigos. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? Ninguém queria que ela morresse, né? É o que ele está dizendo. Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. Não tinha jeito. O corpo não correspondia mais. Ela ia morrer. E ela sabia disso. E ela precisava se libertar do corpo. Porém, as preces, né, de parentes, de amigos, aprendiam, mas o quarto dela era um imã, né, para o corpo. Mas mesmo que pedissem uma moratória, não conseguiria. Diferentemente lá do caso da nossa irmã Albina, que iria permanecer no corpo por mais 3 a 4 meses, por intercessão de um pedido de um menino, o filho dela, né? Vimos então o desenlace do nosso irmão Dimas, que foi um desenlace complicado devido ao apego, à ligação da família, e olha que com ela o apego da família, dos amigos, não a retinham no corpo. O Dimas queria ficar, então deu um trabalho danado para desencarnar. O Fábio, que também se desenlaçou facilmente, foi embora, se despediu da mulher, dos filhos, conversou, sabia que ia morrer, e naquela noite mesmo ele partiu. O Monteiro estava no hospital. O Monteiro, eu estou querendo matar o Monteiro por aí, né? O Cavalcante deu um trabalho, e o caso do Cavalcante foi mais complexo, porque ele sofreu a eutanásia. Ele, não voluntariamente, o médico aplicou uma dosagem alta de anestésico, e ele dá a explicação técnica que atingiu o seu perispírito. E já 25 dias que ele já havia morrido aqui na Terra, mas não havia ainda recobrado a sua plenitude. Olha quanta coisa o homem ignora, né? Achando que vai aliviar a dor do outro, dando um veneno, e na verdade complica mais ainda. Agora imagine se o Monteiro não tivesse mérito. É que o Monteiro era um homem bom, ele tinha os méritos dele. Mas se fosse o Newton José da vida, estava, né, numa situação complicada. Aí ele continua aqui a falar. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim: reconheço os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Olha, a morte é o melhor antídoto da idolatria. Já estavam idolatrando-a, né, pela sua bondade, como fizeram com Chico, como fizeram com o próprio Altivo, né? Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que
se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito, junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no instituto, nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide ouvidou por minutos a situação que lhe era peculiar. Adelaide é a desencarnante, viu, Celso? Ela está ouvindo a irmã Zenóbia, um espírito, ela está no mundo espiritual já ouvindo, só falta cortar o último laço para ir embora. Ela tinha esquecido, né? A providência coroava-se, aqui, Adelaide ouvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta, reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Então, todo ser que está próximo a desencarnar e que seus parentes estão em torno, pedindo para ficar, chorando, desesperados, né? O que os benfeitores fazem? Dá uma dose de energia para o moribundo, ele tem uma aparência mais saudável, de que melhorou, os parentes, os amigos relaxam, vão dormir. A gente viu outro caso, né? Foi até para casa, foi dormir, aí, pimba, ele vai embora. Agora vocês vejam, a gente trata da morte na casa espírita de maneira tão natural, porque é natural. É natural. O instinto, né, o instinto de conservação, quer nos manter vivos, e isso é importante. Mas tem uma hora que não dá mais. Não dá mais. E é natural, todos vamos morrer. Que pelo menos saibamos morrer bem, né? Como disse o Emmanuel para o Chico uma vez, morra com dignidade, né? Então a gente tem que pensar nisso aí, pensar nesse caso, para não ficar tão preso ao corpo físico e dar trabalho para os benfeitores. E com isso o sofrimento, né? Para o desencarnante. Alguma pergunta, Celso? No question? Está se preparando também? Elaine, alguma pergunta? Está se preparando também? Então vamos lá. Renovaram-se de súbito, eu também estou me preparando, as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso,
melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam um ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam uma mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço, acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Olha que morte bonita, né? Que desenlace bonito. A pessoa tão amada, tão querida por muitos. Adelaide Câmara é a nossa conhecida aura celeste. Conservávamos-nos junto de todos em atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide, extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Tive então oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade safirina, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e culto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e muita vez em nosso instituto de socorro, fora dos círculos carnais. Recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade.
endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. Então, Adelaide chamou os amigos dela. É lá do centro espírita que ela dirigia, era um orfanato, tinha um orfanato imenso, e conversa com eles, né, durante o desprendimento do corpo físico. Vocês estão prendendo ela por quê? Ela precisa, ela é uma grande trabalhadora. E o quarto estava cheio de forças ali angustiosas, prendendo ela no corpo, dificultando a saída dela. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao reservatório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira do cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos no trabalho improrrogável de autorrealização e pretextais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Então ele estava usando Adelaide como um bengala, né? Ela, grande médium, sempre solícita, sempre bondosa. Eles não queriam que ela morresse. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos,
em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo do altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal descera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo auto-relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. Está ali o primeiro mandamento, né? Estavam fazendo dela um semideus. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossa cogitação do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora, que vos precederá na grande jornada libertativa. Então, o que ela falou aqui para aquele grupo? Pô, deixa ela morrer em paz. Vocês estão idolatrando uma pessoa. Não foi dito, não foi ensinado lá, não adoreis outros deuses acima das águas, acima do céu, embaixo das águas, etc, etc. O primeiro mandamento vocês estão violando. Deixa ela em paz. Então, se fosse eu teria falado 5 palavras, né? O que eu acabei de dizer para vocês. Ela fez um discurso. Eu ia chegar assim e dizer, ó, deixa a pessoa morrer em paz, sossega. Você não sabe que ela vai continuar viva? Não vai continuar trabalhando? Não vai continuar ajudando a gente? Né? Quando estiver doente, eu vou dar um passo em vocês e eu vou dizer, morre em paz, vai embora. Não. O Celso só quer tomar paz com a Dilane, ele não quer tomar comigo, não. Então vamos lá. Que livro bom esse, né? Está terminando, faltam aqui algumas páginas. Eu estou lendo muito rápido, estou me fazendo compreender. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores
de estufa, sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos. Em poucos dias, deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Imagine, né, se Jesus ficasse 10 anos, aquele povo não ia fazer mais nada. Ninguém ia querer morrer. Então ele ficou o mínimo de tempo. Agora olha o valor desse espírito. Eu parei um pouquinho para a gente de novo pensar na grandiosidade desse espírito que conhecemos como Jesus de Nazaré. Até hoje, passados 2000 anos, se fala em Jesus, se estuda Jesus. Pena que não se exemplifica Jesus, né? Ainda aqui na Terra. Sem escrever nada, apenas passando aos seus apóstolos e aos discípulos os seus ensinamentos, marcou o mundo, a sua chegada e a sua partida, antes dele e depois dele. É para a gente pensar, né? Zenóbia interrompeu-se e neste instante, como se lhe entendessem de muito alto, os apelos silenciosos começaram a cair sobre nós, raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorridos longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: Diogo, não foi isso que ela falou, não, eu que estou falando. Diogo, está quente aqui, não está? Todos eles, Diogo. Afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestre deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, a fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo diretor das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe desponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para as suas necessidades da vida nova. Libertemo-la
pois oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora e endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispirítico que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como pássaro a sentir exiguidade no ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa dele, recebeu a explicação necessária. Então, André Luiz perguntou: o que está acontecendo com Adelaide? Ela voltou, entra no corpo, sai do corpo, o que está acontecendo? Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora rebusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa do contato com os órgãos doentes. Ela se fortaleceu como espírito, o corpo já não dava mais para ela ficar, ela não conseguia ficar no corpo. Entrava e saía, entrava e saía. E com benévola expressão afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. Agora você vê, aqui que coisa interessante aqui nesse parágrafo. Ela própria pede: olha, deixa eu tentar me desvencilhar do corpo. Eu vou fazer esse esforço. Olha a lucidez do espírito, porque ela não conseguia mais entrar no corpo. Jerônimo aqueceu, satisfeito. E mantendo-nos de vigilância em câmera próxima, deixamo-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que ninguém pudesse efetuar semelhante tarefa, sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo: olha só, ele disse que nunca pensei nisso, eu nunca pensei que alguém sairia do corpo sozinha. E ela levou ali, naquele complexo, de desfazer os laços perispirituais do corpo físico, ela levou horas, porque normalmente nós entramos num estado de perturbação, né? A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre,
o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Mas não é qualquer um que faz isso, né? Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Olha só, vou ler de novo esse último parágrafo, pequenininho. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Vamos? Ela, não, espera um pouquinho. Esperou a inumação dos desposos, consolando amigos e recebendo consolações. Quer dizer, ela podia ter ido embora, largado o fardo para lá. Ela ficou até o momento da inumação, até o momento do enterro, como espírito, consolando os amigos que ali estavam em torno, todos tristes, né, com a sua partida. Quanta lucidez, quanta bondade desse espírito. Agora, se evoca ele ali para dar uma mensagem, ele daria, né? Como fez lá o nosso Samson, antes de ser enterrado, ele deu uma mensagem, né? Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, a Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Que beleza, né? De desencarne. Vimos então 5 desencarnes, completamente diferentes um do outro. 3 espíritas, foram 4, que uma permaneceu no corpo ainda. 3 espíritas, um católico, e a presbiteriana. A presbiteriana continuou. Todos, olha como é que são as coisas, todos egressos de nosso lar. Mas um foi ser católico, nem todos foram espíritas. E desempenhou muito bem a sua função na igreja. E teve todo o mérito da assistência desse mesmo grupo que assistiu a Adelaide. Então, um católico, 3 espíritas. O Dimas espírita deu trabalho, muito trabalho. O teu xará lá, o Fábio, foi tranquilo. Espero também que você esteja tranquilo, hein? Está se preparando para morrer? Não? Tem que se preparar. O Fábio foi tranquilo. O Monteiro, católico, pode desligar, pede para desligar. O Monteiro deu um trabalhão. A nossa irmã presbiteriana ficou no corpo mais um pouquinho. E a Adelaide foi embora. Nós temos aqui as considerações finais. A ação de graças, que é uma prece que a gente vai ver semana que vem, tá? Para não prorrogar, não cansar tanto vocês. Terminando semana que vem, eu vou começar a ler a próxima obra, a introdução. Então nós estudamos o primeiro livro, Nosso Lar,
com bastante tranquilidade aqui, né? Estudamos em seguida os mensageiros, foi a continuidade do nosso lar. Depois, missionários da luz. Agora estamos terminando obreiros da vida eterna. E na próxima semana vamos estudar no mundo maior. No mundo maior. Comprem os livros aí antes que se esgotem. Não percam. Muito bom, né, Elaine? Elaine que acompanhou desde o início. Mas como a gente esquece, né, a gente tem dificuldade de reter, quando terminar todas essas obras, estou com 12 na cabeça, mas são mais. São 16 obras. O último é E a Vida Continua. A gente vai pular a agenda cristã, que são mensagens. Vou ver aqui se a gente pula ou não a agenda cristã, que são várias mensagens. Deixa eu ver aqui. É o livro de número 6, é depois do mundo maior. Quando terminar, a gente começa tudo de novo. E assim vamos tocando. Os nossos estudos. Termina, reinicia. Tá bom? Alguma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece. Temos um intervalo aí de 15 minutos para iniciar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Aviso a todos, aos nossos ouvintes, que na próxima segunda-feira nós não teremos o estudo do Chico. Só na outra. Por quê? Estaremos aqui em reunião os 3 dias de carnaval, estudando o Livro dos Espíritos. No domingo de carnaval, também não teremos os estudos de domingo, pela manhã e pela tarde, ou seja, o Evangelho pela manhã e Memórias de um Suicida à tarde. Na segunda-feira, também não teremos as obras de Leon Denis à tarde, nem as obras do Chico. E na terça-feira de carnaval também não teremos os estudos pela manhã, o Livro dos Espíritos, depois o Obras Póstumas, à tarde, e à noite, de novo, enfim, os estudos de terça-feira não teremos. Todos estão convidados a vir estudar o Livro dos Espíritos de 9 horas da manhã ao meio-dia. Uma equipe preparou esse estudo com muito carinho, com muito esforço, para os 3 dias de carnaval. Teremos aqui unidos do SEAP, participando dos 3 dias de carnaval. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa de amor, abençoe os nossos propósitos, que é de melhoria íntima, de reformulação do nosso caráter, de buscarmos ser homens de bem, ainda nesta existência. E a doutrina espírita, fortalecendo-nos nesta caminhada, tem sido importantíssima, Senhor, e que nós consigamos perseverar até o fim. Ajuda-nos, fortaleça-nos o ânimo, encoraja-nos, para que sempre perseveremos nos estudos da doutrina e no trabalho do bem que esta casa de amor oferece a todos nós. Em nome do altivo dirigente da nossa casa de amor e dos espíritos guias que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP junto com o altivo, em nome da minha amada Lourdinha, do nosso amor, minha querida, do amor desses guias, de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso Chico, do André Luiz, responsáveis pelo estudo de hoje. Mas, acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno da obra Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.